Good evening. Boa noite. Has been so good to be here with you all weekend. Tem sido muito bom estar aqui com vocês durante todo o fim de semana. I want to thank those who led us in the music tonight. E eu gostaria também de agradecer pela música muito especial esta noite. You have some very gifted musicians and singers here. Temos cantores e músicos muito talentosos aqui. And I especially enjoyed the quartet just a few moments ago. E especialmente gostei demais do quarteto que cantou alguns minutos atrás. I really enjoy our praise and worship music. Eu gosto muito da nossa música aqui de louvor e adoração. That is the style that we use back in my church in Mobile, Alabama. É muito parecido com as músicas que nós usamos numa música lá na igreja em Alabama. But I also love to hear the quartet music. Mas também gosto muito de ouvir quartetos. As a boy, I grew up hearing that type of music. Então, quando eu era criança, eu cresci ouvindo esse tipo de música. And it never gets old. E isso nunca envelhece. God uses it. Deus usa. Just as He uses the more modern music. Assim como usa também a música mais moderna. To bring us to a place of worship of Him. Para nos levar a um lugar de adoração a Ele. So thank you for sharing with us tonight. Agradeço muito a vocês por compartilharem conosco essa noite. Everyone has been so gracious during my time here. Todo mundo tem sido muito gracioso comigo durante minha estada aqui. Make me feel so welcome. Vocês me fazem me sentir muito bem-vindo. And though I have been far away from my home in North America, embora esteja muito longe da minha casa lá na América, and this is my first time in Brazil, e esta sendo minha primeira vez no Brasil, I can honestly say, eu posso dizer honestamente, that I have felt at home here. Que eu achei uma casa aqui. And that is due to you. That is because of you. Isto é por causa de vocês. How you have showed such hospitality to me. O modo como vocês mostraram sua hospitalidade para mim. So thank you so much for that. Agradeço muito por isso. We've been talking all weekend. Durante todo o fim de semana nós falamos about how to carry out the mission that God has given us. A respeito de como levar adiante a missão que Deus nos deu. Before Jesus ascended into heaven after the resurrection, antes de Jesus subir aos céus na ressurreição, He gathered His disciples together. Ele juntou os seus discípulos. And He gave them what we call the Great Commission. E Ele deu a eles o que nós chamamos de a Grande Comissão. He told them that they were to go into all the world. Ele disse a eles, aos seus discípulos, que eles deveriam ir por todo o mundo. And preach the gospel. E pregar o evangelho. That is a mission that all of us are still involved in today. Esta é uma missão na qual ainda estamos envolvidos hoje. It is so encouraging to hear how your church has been a part of that. É muito entusiasmante ver como esta igreja está envolvida nisso. That in your 100 years of history, em 100 anos de história, you have been involved in helping 105 other congregations get started. Essa igreja esteve envolvida em ajudar outras 105 igrejas a descobrir o evangelho. I can honestly say, eu posso dizer honestamente, that I do not know of another church. Eu digo a vocês, não conheço outra igreja that has birthed so many other churches. Que tenha ajudado a criar outras congregações como esta, tantas congregações como esta. So I commend you in that work. Então eu recomendo, I commend you in what you've been doing in helping those churches eu start. cumprimento vocês por esse trabalho. That is such an encouragement. Isso é muito entusiasmante. So as we wrap up our time this evening, então, para fechar o nosso período aqui com vocês durante esse fim de semana, I want to take a few minutes. Gostaria de tomar alguns minutos and call our focus e investir focalizar to that which carries us out in that mission. Naquilo que nos ajuda a levar a missão adiante. I want it to be both an encouragement to all of us. Eu quero falar de algo que é um encorajamento para todos nós. As well as a challenge for us to continue in carrying out the mission that God has given us. Assim como um desafio para continuar na obra que Deus nos deu. That mission has at its central focus Essa missão tem um foco muito simples. the gospel.
O evangelho. It is because of the gospel É por causa do evangelho that you are gathered here tonight. que vocês estão reunidos aqui esta noite. Someone communicated to you the gospel. Há algum tempo, em algum momento, alguém comunicou, falou do evangelho para você. They shared with you the truth that Jesus died on the cross for your sins and was buried and rose again. Alguém compartilhou com você que Jesus havia morrido e ressuscitado por sua causa. And that by putting your faith in Jesus, E que se você puser a sua fé em Jesus, you could be saved. você será salvo. And you embraced that gospel by faith. E você abraçou este evangelho pela fé. And it transformed you. E isso transformou você. It changed you. Isso mudou você. God involved you in that mission Deus envolveu você nesta missão. of sharing that gospel with others. A missão de compartilhar o evangelho com outros. You see, as believers in Jesus Christ, Como crentes em Jesus Cristo, the gospel is central to who we are. o evangelho é central para quem nós somos. It is central to the life that we live. Ele é central no modo como vivemos a vida. Not just the life that we live with inside the walls of a church building, Não somente a vida que levamos dentro das paredes de uma igreja, but it is to be central to the life that we live out in the place where God has us. mas deve ser central também em todo lugar onde vivemos fora da igreja. It is to be central in your community where you live. Deve ser central no lugar onde você vive, na sua comunidade. It is to be central at the job that you work. Deve ser central no seu emprego, no seu trabalho. It is to be central in the school that you attend. Deve ser central na escola onde você estuda. Because you see, we are gospel people. Porque, vejam, nós somos o povo do evangelho. In Paul's ministry, No ministério de Paulo, the Apostle Paul, o apóstolo Paulo, tudo And all que that ele he fez, said, e tudo que ele disse, and all that he e preached, tudo que ele pregou, and all that he taught e tudo que ele ensinou, was based on foi baseado and always came back e to sempre voltou para the gospel. o evangelho. In 1 Corinthians 1, verse 17, Em 1 Coríntios 1, verso 17, Paul wrote these words, Paulo usou as seguintes palavras: For Christ did not send me to baptize, porque Deus não me mandou para batizar, but to preach the gospel, mas para pregar o evangelho, not with wisdom and eloquence, não baseado em sabedoria e eloquência, lest the cross of Christ mas na cruz de Cristo. be emptied of its power. Be emptied of its power. Empty. E ele liberaria o seu poder. The gospel is vital to all that we do. O evangelho é central e vital para tudo que fazemos. In fact, without the gospel, you would not have a church. Na verdade, sem o evangelho, você e eu não teríamos uma igreja. And without the gospel, you would not be involved in helping plant and start other churches. Sem o evangelho, você e eu não teríamos como iniciar uma nova igreja, uma congregação. Without the gospel, what we do as ministries Sem o evangelho, o que nós fazemos nos nossos ministérios would have no eternal value. não teria nenhum valor eterno. Because our lives and our ministry must be gospel-centric. Porque a nossa vida e o nosso ministério devem ser centrados no evangelho. In Romans chapter 1, Em Romanos, capítulo 1, in verses 16 and 17, versículos 16 e 17. do you have your Bible open there with me, please? Se você tem a sua Bíblia, abra, por favor. Because Romanos we're 1, going to 16 speak, e 17. we're going to speak from those verses for a few minutes. Vamos falar um pouco sobre esses versículos. Go ahead and read, please. Todos acharam? Vamos ler. 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paul says there that he was not ashamed of the gospel. Paulo diz aqui que ele não se envergonhava do evangelho. Now, Paul had been shamed. Paulo havia se envergonhado. He tells us that he had been 5 times he had been whipped. Ele, Beaten. 5 times he had been beaten. Paulo havia sido chicoteado 5 vezes.
3 times he had been beaten with rods. As 3 vezes ele havia açoitado com vara. Havia E- sido açoitado com vara. He had been stoned and left for dead. Ele foi apedrejado e deixado para morrer. He had been shipwrecked. Ele já passou por um naufrágio. He says that he was in dangers on the rivers. Ele disse que esteve em perigos em rios. He was attacked by bandits. Ele foi atacado por bandidos. He was persecuted by fellow Jews Ele foi perseguido pelos judeus and Gentiles. e pelos gentios também. He was in danger in the city. Ele esteve em perigo na cidade. He was in danger in the country. Ele esteve em perigo no campo. He was in danger at sea. Ele esteve em perigo no mar. He was attacked by false believers. Ele foi atacado por falsos crentes. Paul had been shamed, but he was not ashamed. Paulo foi shamed. Paulo passou vergonha, mas nunca se envergonhou. Brother Allen does a great job translating for me. Do it. Say that. You do say that. Ele está me cumprimentando, diz que eu faço um bom trabalho. Porque às vezes eu me atrapalho aqui. But sometimes I make it hard for him. Ele diz que às vezes faz as coisas ficarem mais difíceis para mim. Paul had been one Paulo foi alguém who had endured a lot que suportou muita coisa. to carry the gospel message to those who had not heard it. Mas ele levou a mensagem do evangelho para aqueles que não tinham ouvido. And at times when we share the gospel, E às vezes nós compartilhamos o evangelho. it may be offensive to some people. E isso pode ser ofensivo para algumas pessoas. In 1 Corinthians 1:8, Em 1 Coríntios 1, Paul wrote this: Paulo escreveu o seguinte: "For the message of the cross is foolishness porque a mensagem do evangelho é tolice, to those who are perishing, é loucura para aqueles que estão perecendo. but to us who are being saved, Mas para nós que somos salvos, it is the power of God." é o poder de Deus. What makes the cross offensive O que faz a cruz ser ofensiva? to some people Para algumas pessoas, is it highlights who we are. a cruz ela realça quem nós somos. It shows us for what we are. Ela nos mostra o que nós somos. That we are all sinners. Que nós somos todos pecadores. That we are separated from God Que nós somos separados por Deus because of our sin. por causa do nosso pecado. It shows us how foolish we are. Ela nos mostra como nós somos tolos e loucos. To think that we could rebel against the creator of the universe Pense, você se rebelar contra o Criador do universo and not be held accountable. e não ter responsabilidade perante o Deus. There is nothing we can do to save ourselves. Não há nada que nós possamos fazer para nos There's salvar. nothing we can do to earn God's favor. Não há nada que possamos fazer para receber o favor de Deus. There's nothing we can do to dig ourselves out of our pit of sin. Não há nada que possamos fazer para nos resgatar do fosso do pecado. But it is only by the gospel Mas é somente pelo Evangelho that we can be saved. que podemos ser salvos. Because the gospel shows us Porque o Evangelho nos mostra how much God loves me and you. o quanto Deus ama você e a mim. That he would have his own son E então ele deu o seu único filho to be sacrificed on a cross para ser sacrificado na cruz, to pay for our wickedness. para pagar por nossa iniquidade. You see, we can share the gospel with confidence Nós então devemos propagar o Evangelho com confiança, because we have a God porque nós temos um Deus who loves us so much. que ama-nos tanto He has done for us e Ele fez tanto por nós. what we could never do for ourselves. Ele fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. There would, no matter how hard I may try, Não importa o quanto eu tente, no matter how many good works I may do, não importa quantas boas obras eu venha a fazer, no matter how much money I may give, não importa quanto dinheiro eu dê, I can never earn God's favor. eu nunca vou conseguir receber o favor de Deus. It is only through the gospel É somente através do Evangelho. that I can be made right with God. É através do Evangelho que eu posso ser tornado Because justo it is- diante de Deus. Because it is only on the cross Porque é somente através da cruz that my sins were paid for. que o meu pecado é pago. You see, the confidence
Confidence for sharing the gospel Então, percebam que a confiança no compartilhar o evangelho comes not from who we are. não vem de quem nós somos. It does not come from any skills or abilities that we may Ela have, não vem de habilidades que nós possamos ter, but it comes from the power of God. mas ela vem do poder de Deus. The power of God that makes salvation possible for me and for you. O poder de Deus que torna possível a salvação para mim e para você. The reality is, without the gospel, A verdade é que sem o evangelho, we are all doomed. nós todos estamos condenados. We are all damned. Nós estamos todos em condenação. We do not have any hope. Nós não temos esperança alguma. We have no relationship with God. Nós não temos nenhuma esperança em Deus, nenhum relacionamento com Deus. But the gospel does that which we cannot do. Mas o evangelho faz aquilo que nós não podemos fazer. That's why we can share the gospel with confidence. É por isso que nós podemos compartilhar o evangelho com confiança. Because people are saved not by me or you, Porque as pessoas não são salvas nem por mim nem por você, but the power of God through the cross of Jesus mas Christ. pelo poder de Deus na cruz de Jesus Cristo. This verses also tell me a second principle, Mas esses versículos também me falam de um segundo princípio, that we are to share the gospel with conviction. que nós devemos, ele nos diz que nós devemos compartilhar o evangelho com convicção. Paul said it was the power of God Paulo disse que o poder de Deus for the salvation of everyone who believes. é para a salvação de todo aquele que crê. First for the Jew, Primeiro para o judeu and then for the Gentile. e então para o gentio. In other words, Em outras palavras, the gospel is for everyone. o evangelho é para todo mundo. And as we share that gospel with confidence, E quando nós compartilhamos este evangelho com confiança, there are those who will respond in faith to it. haverá aqueles que vão responder com fé. And we are to share that gospel with conviction. E nós devemos então compartilhar este evangelho com convicção. Now, I believe there is a difference between conviction and belief. E eu digo a vocês que há uma diferença entre convicção e crença. A belief is something which I hold to be true, Uma crença é algo que eu espero que seja verdade. and a conviction is a truth that I live by. E uma convicção é uma verdade pela qual eu vivo. Now, do not misunderstand. Então não entenda errado. It is important that our convictions be based upon truth. É importante que nossas convicções estejam baseadas na verdade, But a belief does not become true until I live it. mas uma verdade não se torna Till I live it out. mas uma crença não se torna verdade até que ela seja vivida. For me Para mim and for others who see me. e para outros também que me veem. Let me tell you what I mean by that. Deixe-me explicar o que eu quero dizer com isso. I can say that I believe exercise is a good thing. Eu posso dizer que o exercício é uma coisa boa para o meu corpo. I have a belief that exercise will give me a healthy body. Eu tenho uma crença de que o exercício vai me fazer bem. I can tell others that I believe exercise will make you healthy and help you to live longer. Eu posso dizer isso para outras pessoas e dizer para elas que o exercício vai fazê-las viver muito mais. But if I spend all of my time Mas se eu gasto todo o meu tempo at the ice cream shop eating ice cream lá na sorveteria tomando sorvete and never going to the gym, e eu nunca vou para a academia, you're going to have a hard time believing what I say is true. as pessoas vão ter dificuldade de acreditar no que você diz sobre o exercício. We share the gospel by conviction. Nós compartilhamos o evangelho por convicção. And the conviction is seen in our lives, or the conviction is seen as we Aí live a gospel life. a convicção é vista no modo como vivemos. When you put your faith in Jesus, Quando você coloca sua fé em Jesus Cristo, He transformed you by the gospel. Ele transforma a sua vida pelo evangelho. I grew up in a Christian home, Eu cresci em um lar cristão.
But I never made a personal commitment of faith to Jesus as my Savior. Mas eu nunca tinha feito um compromisso com Jesus como meu Salvador. In my teenage years, I began to drift away from the things that my parents had taught me were right and true. Em meus anos de adolescente, eu comecei a me afastar dos ensinamentos que meus pais haviam me dado a respeito da verdade. I began to drift away from attending church. Eu comecei a me afastar do compromisso com a igreja. I began to look to other things to make me happy. Eu comecei a procurar outras coisas para me fazer feliz. I began to look to other things to bring fulfillment and Eu comecei a procurar por outras coisas que me trouxessem satisfação. but no matter how many of those things I did, Mas não importa quantas outras coisas eu fiz ou procurei, I always ended up empty. eu sempre terminava vazio. And when I was in college, E quando eu estava na universidade, at the age of 20, nos 20 anos, someone shared the gospel with me. alguém chegou e compartilhou o evangelho And comigo. for the first time, E pela primeira vez, I understood the truth eu entendi a verdade. that I was a sinner, A verdade de que eu era um pecador, separated from God, separado de Deus, and there was no way I could get to God on my own. e que não havia maneira de que eu pudesse chegar a Deus por minhas obras. And I understood that Jesus died on that cross for my sin. E eu entendi que Jesus havia morrido na cruz pelo meu pecado. He took all of the punishment and penalty of my sin upon himself. Ele tomou sobre si toda a punição que eu merecia pelo meu He pecado. literally took my hell for me on that cross. Na verdade, Jesus tomou sobre si o inferno que era devido a mim. And that he died. E então ele And he morreu. was buried. E ele foi enterrado, And 3 days sepultado. later he came to life. Mas 3 dias depois ele voltou à vida. He was raised from the dead. Ele foi ressuscitado dos mortos. And the resurrection of Jesus E a ressurreição de Jesus, says to me a ressurreição de Jesus me diz, that God accepted what Jesus did on the cross for me. ela me diz que Jesus aceitou, Deus aceitou o sacrifício de Jesus por mim. It proved that Jesus' sacrifice was enough. Isso provou que o sacrifício de Jesus foi suficiente, That nothing else is needed. que nada mais é necessário. And that person shared with me E aquela pessoa que compartilhou o that my evangelho comigo sins could be forgiven. me disse que meus pecados haviam sido perdoados And I could have a relationship with God that would never end e que eu poderia ter um relacionamento com Deus que nunca by putting acabaria my faith in Jesus. se eu somente pusesse minha fé em Believing that Jesus He Cristo. died on that cross for me Se eu cresse que ele havia morrido na cruz por and mim rose e again. que ele havia sido ressuscitado. And that night, E aquela noite, in my bedroom, no meu quarto, I knelt beside my bed eu me ajoelhei ao lado da minha and I put cama my faith and trust in e Jesus. eu coloquei a minha fé e minha esperança em Jesus Cristo. And the gospel began to change my life. E o evangelho começou a mudar a minha vida. I began to move away from those things that I had been involved in. E eu comecei a me afastar daquelas coisas com as quais eu estava envolvido antes. And I began to go back to church. E eu comecei a voltar a ir para a igreja. I began to read my E eu Bible. comecei a ler a minha Bíblia. My habits and lifestyle began to change. Meus hábitos e meu estilo de vida começaram a mudar. God began to give me new desires. Deus começou a me colocar no coração desejos novos. The desire to follow Him O desejo de segui-lo and to do the things that He says are the best for me. e de fazer aquelas coisas que ele dizia que eram melhores para mim. I didn't change because of me. Eu não mudei por minha causa. I changed because of the gospel. Eu mudei por causa do evangelho. In fact, when I go back to my hometown, Na verdade, hoje quando eu volto à minha cidade natal, where people knew the kind of person I used to be, desculpa, quando eu voltei a primeira vez e as pessoas sabiam como eu vivia antes, even now, many years later, mas mesmo hoje, muitos anos depois, many are surprised that I'm a pastor muitos se surpreendem que eu seja um pastor and a preacher, e um pregador, because that was not my life before. porque esta não era a minha vida antes. I'm here to tell you tonight, Eu estou aqui para dizer uma coisa a vocês the esta only noite. thing that can change A you, única coisa que pode transformar, that will change you, que irá mudar a sua is the vida, power of the gospel. é o poder do evangelho. And just as it changed me, Assim como ela mudou o meu, it will change you. isso vai mudar a sua vida também. We are to be people that are changed by the gospel and live that way. Nós devemos ser pessoas que são transformadas pelo evangelho, que vivem desse modo.
Not that we would live a perfect life, Não que nós vamos viver vidas perfeitas, but that we live a life that is guided and directed by the gospel. mas que nós vamos viver vidas que são orientadas e levadas por Deus. What I refer to as a gospel-centric life. É o que eu chamo de uma vida centrada no Evangelho. Because the people that you know Porque as pessoas que você conhece are as interested in seeing your life shaped by the gospel, seeing your life shaped. Essas pessoas que te veem, elas estão querendo ver a sua vida transformada pelo Evangelho. As they are hearing you speak about the gospel. À medida que eles ouvem você falar do Evangelho. You see, we share the gospel with conviction Nós compartilhamos o Evangelho com convicção. as our lives are lined up with the truth of the À medida gospel. que nossas vidas estão alinhadas com a verdade. In 1 Timothy 4, Em 1 Timóteo in verse 4, 16, verso 16, Paul says this: Paulo diz o seguinte: watch your life and doctrine closely. Watch your life and doctrine closely. observe a sua vida e a doutrina bem. Por favor, 1 Timóteo 4, 6. 1 Timothy 4, 16. 16, perdão. É difícil traduzir a escritura às vezes, é muito complicado. Mas diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Okay. You see, it is both what we believe and how we live. It's those two together. É o modo como vivemos e como mostramos isso que é importante. It's not just one or the other, but both. Não é só um ou outro, mas ambos são importantes. Now, the third thing I want to share with you from these verses, Tem uma terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês. not only can we share the gospel with confidence, Não só devemos compartilhar o Evangelho com confiança, not only do we share the gospel with conviction, não só devemos compartilhar o Evangelho com convicção, but we must share the gospel clearly. mas devemos compartilhar o Evangelho claramente. It is important that we communicate the true gospel. É importante que comuniquemos o Evangelho verdadeiro. In the world in which we live in today, No mundo que vivemos hoje, there are many who speak of a gospel that does not line up with the Bible. há muitas pessoas ensinando um Evangelho que não está alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus. There are those that would tell you you can get to God by doing certain things. Há pessoas dizendo que você pode chegar a Deus fazendo certas coisas. There are those that would tell you you can know God by belonging to a certain church. Há pessoas dizendo para você que você pode chegar-se a Deus participando de uma determinada igreja. There are those that would tell you you can know God by giving certain money to certain people. Há pessoas dizendo que você pode chegar a Deus dando dinheiro para certas pessoas ou para certas entidades. But that is not the gospel of the Bible. Mas este não é o Evangelho da Bíblia. In Romans 1:17, Em Romanos 1,17, it says this: diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. the gospel is the righteousness of God O Evangelho é a justiça de Deus, given to us dada a nós, when we believe. quando cremos. It has nothing to do Não tem nada a ver with what we do or don't do, com o que fazemos ou deixamos de fazer. but it has everything to do Mas o Evangelho tem tudo a ver with what Jesus has done for us. com o que Jesus fez por nós. There is nothing that will save us Não há nada que possa nos salvar, but the gospel. a não ser o Evangelho. God tells us Deus nos diz that the gospel is a gift that he gives to us. que o Evangelho é um presente que Ele nos deu. We receive that gift by faith. Nós recebemos este presente pela fé, By nature, pela natureza, por natureza. a gift is given not because you deserve it, Um presente não é dado porque você merece, but because the person desires to give it to you. mas porque a pessoa deseja te dar algo. But a gift does not become yours Mas um presente não se torna seu until you accept it. até que você o receba, aí Until que you você o receive aceite.
The Bible tells us A Bíblia nos diz that we receive the gift of que salvation nós recebemos o presente da salvação by putting our faith in Jesus. ao colocarmos a nossa fé em Cristo. We must stay very clear with the gospel, Nós devemos, então, falar muito claramente a respeito do Evangelho, because not only our eternity depends upon it, porque simplesmente a nossa eternidade depende disso. but the people we share it with, eternity depends upon it. E a eternidade das outras pessoas com quem compartilhamos depende disso também. 1 Corinthians chapter 15, Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paul says this in verses 1 and 2. Paulo diz o seguinte nos capítulos 1 e 2. Versículos 1 e 2, perdão. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. It is important you can see É importante que você perceba that we stay clear in communicating the gospel of Jesus. que você seja claro na comunicação do evangelho. Later on in that following verses, Mais tarde, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, em seguida a esses versículos, Paul tells us what the gospel is. Paulo nos diz o que o evangelho é. He says it is this, Paulo diz que é o seguinte: that Jesus died on the cross for our sins que Jesus morreu na cruz por nossos pecados and was buried e foi sepultado and rose again. e foi ressuscitado. That's it. É isso. That's the gospel. Este é o evangelho. Jesus died on the cross for our sins Jesus morreu na cruz por nossos And he was pecados buried. e ele foi sepultado And he rose e ele again. foi ressuscitado. That's the gospel. Este é o evangelho. That's it. Só isso. We make the gospel oftentimes more complicated than it is. Nós muitas vezes fazemos o evangelho ser mais complicado do que ele realmente é. And the good news that people are looking for E as boas novas que as pessoas estão procurando is that truth. é que a verdade The truth that their sins can be forgiven. é a verdade que o seu pecado pode ser They perdoado. can have a relationship with God that will never end É que você pode ter um relacionamento com Deus como você nunca teve. because Jesus died on the cross for their sins Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados and was buried e foi sepultado and rose again. e foi ressuscitado. We have a living Savior, Nós temos um Salvador que está vivo and the living Savior gives us hope. e este Salvador que está vivo nos dá esperança. He gives us salvation. Ele nos dá salvação. He gives us new life. Ele nos dá vida nova. That is the gospel. Este é o evangelho. That is the gospel that God has entrusted to me and to you. Este é o evangelho que Deus confiou a mim e a você. And that is the gospel E este é o evangelho that we are to share with everyone. que nós devemos compartilhar com todas as pessoas. And let's continue to do that. E vamos continuar a fazer isso. Let's share that gospel with confidence. Vamos continuar a compartilhar este evangelho com Let's share confiança. that gospel with conviction. Vamos compartilhar este evangelho com convicção. And let's share that gospel clearly E vamos compartilhar este evangelho de uma maneira clara, so that others may come to faith in Jesus para que outros possam vir a Jesus em and the confiança. kingdom of God will grow E o reino de Deus possa crescer. and God will be honored E Deus será honrado. and God will be E glorified, Deus será and glorificado. all to the praise of Him. E tudo para a honra e glória do nome dele. Amen. Thank you. Amém. Obrigado. A mensagem do Evangelho é muito simples. Eu e você somos devedores diante do Pai. Há uma dívida minha, sua, a ser paga. Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus. E como homem, Ele foi à cruz. Sem pecado algum, Ele pagou o meu, o seu pecado, a minha dívida, a sua dívida. Crucificado, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia. A ressurreição é para dizer a você, assim como Ele venceu, você pode vencer.
a dívida paga, presente dado, presente recebido, vida eterna experimentada. O que você deve fazer? Crer. Só isso. Vós sois salvos pela graça por meio da fé, diz a palavra. Jesus diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crê. Simplesmente confiar que isso que Jesus fez é o preço realmente que agradou a Deus e que quita a sua dívida. É simplesmente confiar que isso é a verdade de Deus e receber esse presente que Ele lhe oferece. Cada pessoa que diz sim para Jesus experimenta vida eterna. Não há nada de especial a não ser a fé que nasce num coração que diz: eu creio, a minha vida é de Jesus.